Então, muito bom dia a todos, a paz do Senhor, a todos aqueles que nos ouvem e que nos veem esta manhã de domingo. Que a paz de Deus, de Cristo, seja com cada um de nós e com todos vós também. Vamos dar início a mais uma a escola dominical, a mais 6 sessões de estudo bíblico, cujo tema que nós decidimos partilhar convosco é as epístolas pastorais, ou também conhecidas como as cartas pastorais. Eu preparei aqui alguns slides e até para ter alguma dinâmica também convosco, já que estamos num formato online e às vezes as coisas são um pouco mais difíceis do que no presencial. Também para os irmãos poderem ir acompanhando as passagens bíblicas e o enquadramento acerca daquilo que nós vamos aqui abordar. Os irmãos vão poder reparar que aqui no ecrã atrás vai passar os destaques que eu acho que sejam importantes os irmãos poderem reter, assim como as referências bíblicas, para que vós também, se quiserem recuar mais tarde no estudo ou fazer as vossas leituras na vossa casa calmamente para fazer as vossas comparações, poderem tirar os vossos apontamentos e notas e depois poderem também irem seguindo esta sessão e as próximas 5 que nós vamos ter. Eu ficaria muito grato a Deus se no final destas 6 sessões que hoje começa, no final de tudo isto, qualquer um dos irmãos a voltar a ler ou a reler estas 3 cartas, que é a 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito, pudéssemos ter um bocadinho mais de clareza e que o Senhor se tenha revelado um pouco mais às nossas vidas no que diz respeito aos conteúdos destas cartas, considerando que estas cartas também são a palavra de Deus às nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, posto isto, nós daríamos início então a esta primeira sessão das epístolas pastorais, em que tem como objetivo nesta primeira sessão fazermos um enquadramento geral, uma panorâmica sobre as 3 cartas, algo de forma mais superficial, e animar-vos a cada um de vós a poder permanecer nas próximas 5 sessões também, porque nas sessões seguintes aquilo que nós vamos fazer é entrar com um bocadinho mais de foco, mais detalhe, em áreas muito específicas que agora vamos abordar de uma forma mais superficial. Portanto, vocês nesta primeira sessão aquilo que vão ter é uma panorâmica, uma fotografia geral, e nas próximas 5 iremos fazer com um bocadinho mais de detalhe sobre as áreas que acho que são tão importantes para a edificação da igreja dos dias de hoje, ok? Eu antes de dar início gostaria então de fazer uma pequena nota prévia e de deixar aqui uma nota de rodapé que acho que é muito importante, particularmente para o assunto que nós vamos abordar agora. O maior interessado, irmãos, em que a igreja seja claramente vitoriosa nos dias de hoje, mais do que anciões, presbíteros, membros de ministério, pastores, líderes de departamento seja, o maior interessado, irmãos, é Deus. Deus tem todo o interesse que se mantenha a vitória nos dias de hoje naquilo que é a sua igreja. Foi Ele que fundou a igreja, irmãos. É nele que Ele batiza com o Espírito Santo de Deus. É na igreja que Ele distribui os seus dons para a sua edificação. E é através da igreja, irmãos, acima de tudo, que Ele mantém aquela chama acesa, que é a chama do evangelismo e a chama da missão. É também através da sua igreja, irmãos, que Deus dá, nos dias de hoje, o seu testemunho a todo aquele que ainda não o conhece. É através dos membros da igreja. É através do corpo da igreja. Portanto, neste caso, eu diria que é através de nós. Daí ser muito importante também o estudo destas 3 cartas que têm a ver com a edificação da sua igreja. Também é muito interessante, irmãos, este tema surgir no seguimento do estudo do livro de Atos dos Apóstolos, ministrado pelo nosso irmão Zé Carlos nas 6 sessões anteriores, que aqueles que eventualmente não puderam acompanhar ou ainda não o escutaram na sua totalidade, gostava-vos de animar a poder voltar a escutar, que está disponível online, quer no Facebook, quer no YouTube, o livro de Atos, porque este seguimento é muito importante.
Abordámos no livro de Atos a instituição da Igreja do Senhor, as viagens missionárias de Paulo, e agora é precisamente Paulo que vai escrever estas 3 cartas para edificação da Igreja. É uma continuidade. Portanto, era muito interessante que os irmãos também pudessem voltar a escutar, ou aqueles que perderam alguma sessão poderem ter atenção também a essas sessões anteriores. Neste estudo que agora vamos dar início, irmãos, teremos a oportunidade de abordar questões, ou ver respondidas a questões muito importantes, tais como: que recomendações de Deus, irmãos, existem para a Igreja nestes últimos dias? Como deve ser liderada, irmãos? E quem são os chamados para o ministério pastoral? Que características devem ter, por exemplo, os diáconos? Ou ainda, que cuidados deve ter tanto o pastor quanto a própria Igreja no que diz respeito ou em relação às constantes heresias e às falsas doutrinas que por aqui andam? Estas são questões que nós vamos ver respondidas nestas sessões. E tentaremos, irmãos, eu tentarei que o Senhor nos ajude, quer a vós a entender, quer a mim a fazer passar a mensagem, tirar destas 3 cartas, por exemplo, conselhos, as advertências que o Senhor tem para todos nós e para a sua Igreja, assim como as suas ordenanças, as ordenanças de Cristo para todos nós. Eu, neste caso, aquilo que rogo ao Senhor é que o Senhor nos abençoe neste tempo. Abençoe os pastores das igrejas, os membros do ministério, os professores de escola dominical, todo aquele que ensina e prega a palavra do Senhor para a edificação da igreja e para que todos nós possamos continuar, irmãos, na sã doutrina de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, entrando então agora um pouco mais em detalhe sobre aquilo que nos traz aqui hoje, a grande questão é: quem é que escreveu as epístolas pastorais que nós vamos estudar? E quem escreveu as epístolas pastorais, irmãos, foi Paulo. Paulo, o evangelista, Paulo, o pastor, Paulo, servo de Deus, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tal como está descrito na 1 de Timóteo, no versículo 1 do primeiro capítulo, e também Paulo, apóstolo dos gentios, irmãos, como está descrito em Romanos 11, versículo 13, e tão bem descrito e mencionado no estudo do livro de Atos, como nós ouvimos nas sessões passadas. Na condição de pastor, Paulo sentiu de perto a necessidade, irmãos, de cuidar das igrejas locais, por ele fundadas ao longo daquelas viagens missionárias que nós já ouvimos escutar anteriormente. À medida que Paulo ia fazendo as suas viagens missionárias, Paulo ia fundando igrejas. E ele sentiu neste momento, quando começou a pensar em escrever estas epístolas, ele foi compungido no seu coração pelo Espírito Santo em cuidar das igrejas que ele, no seu princípio, as fundou. Portanto, não é só lançar semente, ele inclusive teve a necessidade de deixar diretrizes, alertas, advertências para essas mesmas igrejas que ele um dia as fundou ao longo das suas viagens missionárias. Não alertas dele, especificamente homem, mas tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, estes alertas não é somente de Paulo. Paulo foi usado por Deus para que nós ainda hoje, nos tempos de hoje, esses ecos lá de trás possam voltar a vir ao de cima cada vez que lemos estas cartas, porque são ecos da voz de Deus para os dias de hoje. Paulo, escritor praticamente metade dos livros do Novo Testamento, irmãos, era um homem culto, era um homem poliglota, falava várias línguas, irmãos. E se assim posso dizer, após a sua conversão, Paulo tornou-se um intérprete
exímio dos evangelhos. O que é que eu quero dizer com isto? Via-se refletido, após a sua conversão, grande parte, se não quase a totalidade, daquilo que nós lemos nos evangelhos de Jesus. Isto é, a sua atitude, o seu comportamento, o seu falar, o seu dizer, o seu caminhar, as suas ações, as suas palavras, refletiam muito daquilo que é os evangelhos de Cristo. E isso é muito importante, porque isso deu-lhe toda a autoridade. É-lhe reconhecida toda a autoridade na palavra daquilo mesmo que ele também escreveu nas suas cartas. Ele era, irmãos, um verdadeiro apóstolo no sentido verdadeiro da palavra. Apóstolo. Ainda que ele não tenha tido o seu nome escrito no rol dos 12 que testemunharam e vivenciaram o ministério de Cristo na terra, que cearam com ele, que tiveram a oportunidade de ver os seus milagres ao vivo e a cores, de lhe tocarem, assim como a sua ressurreição, Paulo não teve essa oportunidade, mas Paulo faz jus ao nome de apóstolo. Por ter sido chamado de uma forma tão impactante quando teve o encontro com Jesus Cristo, irmãos, naquele caminho de Damasco, ele teve a plena convicção da experiência de ter sido chamado por derradeiro, como indicado lá em 1 Coríntios 15, 8, diz a palavra do Senhor, como a um abortivo. Muito bem. Paulo, além de ser chamado por Deus, irmãos, Paulo foi enviado a cumprir esta missão e esta comissão em prol da igreja. Isto é, instruir a igreja naquilo que são a sã doutrina e os caminhos do Senhor. E Paulo não teve dúvida nenhuma de que teve um chamado real de Deus. Algumas curiosidades, para além de reforçar esta questão de que Paulo não tem dúvida nenhuma que foi chamado por Deus para o fazer, e é isso que lhe confere a autoridade daquilo que nós vamos ler hoje. Se abrirmos as nossas Bíblias, se os irmãos aí em casa puderem abrir as vossas Bíblias ou então continuar-nos a escutar, eu iria fazer aqui umas leituras muito interessantes. E reparem como é que ao longo destes 6 livros que nós vamos ler, o primeiro capítulo e o primeiro versículo de cada um deles diz exatamente e testifica exatamente isto que eu acabei de vos dizer. Se abrirmos, por exemplo, em 2 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, começa assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Se formos a Efésios, no capítulo 1 e no versículo 1, irmãos, começa assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Colossenses 1:1, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. 1 Timóteo 1:1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. 2 Timóteo 1:1, irmãos, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Os irmãos reparem a convicção e a plena certeza que ele próprio tinha, foi Deus que o chamou. E a carta a Tito, no capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. São pequenas curiosidades que nós às vezes não notamos, à medida que vamos lendo a Bíblia, não é? E lendo os livros, às vezes escapam-nos estas pequenas curiosidades, não é? Nestas 6 cartas escritas por Paulo, começa exatamente da mesma maneira. Demonstrando a quem nos lê, a quem lê a Bíblia, de que o autor não, porque o autor é Deus, mas aquele que é inspirado por Deus para redigir estas palavras, tem plena certeza que foi Deus que o chamou e o impulsionou a escrever exatamente isto, que está hoje aqui, escrito na palavra do Senhor, para a nossa bênção e para a nossa segurança, irmãos. Adiantando, Paulo não se preocupou somente em abrir igrejas e ganhar almas
para o Senhor Jesus. Ele sentiu esta enorme responsabilidade, irmãos, de ensinar e de doutrinar, particularmente os novos convertidos e, inclusive, também aqueles que eram crentes já há algum mais tempo. Ele tinha a plena certeza de que os crentes estavam a ser assediados por aquilo a que se chamam de heresias, falsas doutrinas, tal como está indicado em 2 de Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 26. Depois de relembrar os sofrimentos passados, aqueles que ele já tinha experimentado, Paulo experimentou sofrimentos muito grandes, irmãos. Paulo diz lá em 2 de Coríntios 11, 28, diz uma expressão muito interessante, que também irá passar aqui, que diz o seguinte: além das coisas exteriores, oprime cada dia mais o cuidado para com as igrejas. Vocês reparem a preocupação que Paulo tinha, não somente ter passado a fazer viagem missionária e implantar igrejas, mas mantinha o peso no seu coração de garantir o cuidado dessas igrejas e garantir que essas igrejas cresciam dentro, alinhadas com a doutrina de Cristo. As cartas pastorais ultrapassam o propósito, irmãos, principal ou primário, pelos quais inclusive elas foram escritas, de serem destinadas a estes dois jovens obreiros. Elas vão muito mais, vão muito além disso, irmãos. Na verdade, as cartas tornaram-se autênticos manuais eclesiásticos para as igrejas cristãs, não só nos primórdios, não só a igreja primitiva, como também se tornarem autênticos manuais eclesiásticos para os dias de hoje, para as nossas igrejas. Então temos aqui algumas questões também interessantes desta panorâmica que vamos dar nesta primeira sessão, que é, porquê é que são pastorais? Não é? São cartas pastorais, portanto, epístolas pastorais, mas porquê é que são pastorais? Porquê o nome pastoral? Irmãos, porque intermédio de Timóteo e por intermédio de Tito, elas tratam de assuntos, temas, ordens do dia relacionados com a ordem da igreja e o ministério da igreja, isto é, a liderança da própria igreja. E são chamadas de pastorais pelo facto de Paulo, como verdadeiro pastor, ele próprio conseguir demonstrar nestas epístolas, irmãos, que tem um grande cuidado com a edificação destas igrejas e das almas que ele mesmo e essas igrejas captam pela mensagem de Jesus. Ele quer ter a certeza que a mensagem de Jesus passada nessas igrejas é a mensagem do Senhor e não é uma mensagem deturpada, acrescentada ou desviada daquilo que Cristo já tinha trazido a quando do seu ministério terreno. Outra questão muito interessante, que é a quem é que se destinam estas cartas? Quem são os destinatários destas cartas? Ora bem, as cartas são primeira a Timóteo, segunda a Timóteo e carta a Tito. Portanto, os destinatários são Timóteo e Tito. Ainda que, como eu já tinha dito, estas cartas vão muito além do que propriamente passar estas missivas a estes dois jovens obreiros. Porque elas ainda hoje nos falam até mesmo a qualquer um crente da igreja. Estes dois jovens obreiros, irmãos, foram dois jovens que Paulo ganhou para Cristo a quando daquelas 3 viagens missionárias que abordámos agora no estudo de Atos. Vocês reparem, ele ganhou estes dois jovens, estas 2 almas, para o Senhor Jesus e confiou neles missões de sentido de grande responsabilidade, tais como eles se tornarem obreiros e pastores nestas igrejas também fundadas por Paulo ao longo das viagens missionárias que nós já escutamos. Por exemplo, como é que Paulo
tratava Timóteo. É muito interessante também vermos isto. E vamos chegar aqui a conclusões muito interessantes. Na primeira carta dirigida a Timóteo, Paulo chama Timóteo, em 1 Timóteo 1:2, de meu verdadeiro filho da fé. Que interessante. Meu verdadeiro filho na fé. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, Paulo chama de meu amado filho. E ainda diz mais, em 1 Coríntios 4:17, ele chama-lhe de meu filho amado e fiel no Senhor. Vocês reparem o cuidado paternal, porque ele usa a palavra de filho, para com este jovem obreiro Timóteo. Este é um exemplo, claro, que deve ficar bem patente na mente de todo aquele que se intitula de pastor, da forma como é que um pastor deve acarinhar e tratar os jovens obreiros na sua obra. Já Paulo chama a Tito, se Paulo chamava a Timóteo, já Paulo chama a Tito da seguinte forma. Tito, capítulo 1, versículo 4, ele chama-lhe de meu verdadeiro filho. Outra vez. 2 de Coríntios 2:13, Paulo chama a Tito de meu irmão. E em 2 de Coríntios 8:23, Paulo chama a Tito de meu companheiro e cooperador. Cooperador de quê? Desta missão, desta obra. Esta obra que é a obra de Cristo aqui na Terra. Tito era um homem de inteira confiança de Paulo, irmãos. E podem ler isto em 2 de Coríntios 12, no versículo 18. Estas referências bíblicas era bom que os irmãos, entretanto, depois fossem tomando nota. E eu acredito que os irmãos tomam nota, porque o povo de Deus, irmãos, é um povo que gosta de estudar a palavra do Senhor. E como nós vivemos a sã doutrina da palavra do Senhor, acredito profundamente, por essa razão que estamos aqui hoje num motivo de escola dominical, estudando aquilo que é a sã doutrina do Senhor. Amém? O que é que nós podemos ver da parte de Paulo, irmãos, com estas atitudes? Reparem, da parte de Paulo nós conseguimos ver um exemplo para os líderes das igrejas dos dias presentes no trato com os obreiros mais novos. Eu ia pedir só para avançar os slides. Paulo era um exemplo, irmãos. Ele era um exemplo para os obreiros mais novos. Ora, aqui está mais uma referência para os pastores dos dias de hoje. Serem exemplos para aqueles que agora também estão iniciando esta carreira que lhes foi proposta, este chamado de Deus. E da parte de Tito e de Timóteo também vemos algo muito interessante, irmãos. Vemos exemplos de obreiros que souberam comportar-se não só perante Deus, mas comportar-se também diante daquele que é o seu pastor. Aqui está outro exemplo muito interessante. Aqueles que tiveram a chamada agora, aqueles que estão no processo dessa chamada, têm que dar o exemplo e têm que se saber comportar perante o seu pastor. Muito bem. Mais questões importantes nesta primeira panorâmica, irmãos. Vamos falar de cronologia. Todos nós sabemos, quando pegamos aqui nas nossas Bíblias, que a sequência que temos na Bíblia destas três cartas é a 1 Timóteo, 2 Timóteo e só depois é que vem a carta a Tito. Contudo, as datas em que estas cartas foram escritas mostram aqui algumas diferenças. A primeira epístola de Timóteo foi escrita por volta do ano de 64 depois de Cristo. Algures entre a primeira prisão de Paulo e a segunda prisão de Paulo. Já a segunda epístola a Timóteo, irmãos, foi escrita ali em torno do ano 67 depois de Cristo, a quando da segunda prisão de Paulo e pouco antes da morte
de Paulo. Agora reparem onde é que se vem situar aqui a data em que foi escrita a carta a Tito. Na Bíblia vem depois da 2ª de Timóteo, mas a altura em que ela foi escrita exatamente no mesmo ano em que foi escrita a primeira carta a Timóteo. É só uma pequena curiosidade, mas para termos uma noção de que nem sempre a sequência das cartas ou dos livros na Bíblia corresponde à sequência por ordem cronológica. Estas 3 cartas, e para terminar a questão da cronologia, estas 3 cartas, não avance ainda, por favor, estas 3 cartas fazem parte das cartas escritas, que são as cartas da prisão. Tal como Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemón. São as cartas da prisão. Porquê? Porque elas foram escritas entre a primeira e a 2ª prisão de Paulo. Conteúdo das cartas pastorais. O que é que eu coloquei aqui que seria interessante podermos todos reter, irmãos? De uma forma assim muito generalizada, é importante retermos isto, em termos de conteúdo. Elas formam vários conjuntos. Elas formam um conjunto literário. Estas 3 cartas formam um conjunto devocional para todos nós. E formam definitivamente um conjunto doutrinário para a Igreja. E consegue-se perceber também que, e podemos observar que existe também aqui questões comuns, tais como o mesmo vocabulário, o mesmo estilo e inclusive o mesmo propósito com que estas 3 cartas foram escritas. O propósito é exatamente o mesmo. Nestas 3 cartas também se percebe a preocupação de Paulo em orientar as igrejas e irmãos naquilo que diz respeito à firmeza na fé, perante os perigos das falsas doutrinas, a organização eclesiástica da igreja, a organização administrativa e, acima de tudo, sobre uma comunidade que saía do judaísmo, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, para uma nova visão, para uma nova realidade e, inclusive, num futuro de igreja em termos escatológicos, irmãos. Os irmãos poderão entender melhor isto que estou a dizer agora, depois de verem esta nova forma de olhar para as cartas, depois de abordarmos estas 6 sessões, os irmãos vão seguramente ter mais clareza quando forem reler as 3 cartas e recordarem-se destes assuntos que nós agora estamos aqui a abordar. Tal como eu já tinha dito, a mensagem destas cartas vai muito além do que a missiva a estes 2 jovens obreiros. Eles são epístolas que o seu conteúdo doutrinário, irmãos, é tão profundo que servem de fundamento bíblico para as igrejas cristãs ao longo dos séculos. A mensagem destas cartas, ainda que sejam escritas por volta do ano 64 a 67, 68, sensivelmente, revela muito bem, irmão, necessidades espirituais das atuais igrejas, dos dias de hoje, da época que nós chamamos de pós-modernidade. Avançando e indo para outro subtópico, eu diria propósito e mensagem destas cartas. As cartas pastorais, formando um conjunto, irmãos, de ensinos doutrinários fundamentais, têm os seguintes propósitos. Estas cartas têm, eu diria, estes propósitos. Primeiro, orientar os obreiros quanto à sua vida pessoal. Eu faria aqui uma leitura, ela vai passar aqui, em 1 Timóteo 4, 12 a 16, diz claramente isto, Paulo, para aqueles que são obreiros. Diz, tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto os que te ouvem. Isto é para todo aquele que, tal quanto agora, ergue a minha voz e passo de alguma forma, dentro daquilo que me é possível, ainda que muito limitado, a palavra do Senhor, por exemplo, a vós.
ou um pastor, ou aquele que prega, ou aquele que ensina, ou aquele que dá escola dominical a jovens, a crianças, desde o mais pequenino, irmãos, ao mais adulto, ao mais crescido, tem cuidado de ti mesmo, porque não só te salvarás a ti mesmo, quanto àqueles que te escutam. É preciso termos muito cuidado quando abrimos a boca e é preciso ter alguma certeza, eu diria mesmo certeza absoluta daquilo que vais dizer, senão mais vale ficar calado. Paulo sabia que só faz sentido o pastor estar à frente de uma igreja, irmãos, se ele tiver uma vida exemplar, cuidando primariamente do seu testemunho pessoal, da sua vida, do testemunho da sua família, por exemplo. Não é só o seu testemunho individual, é inclusive o seu testemunho familiar. E isto está lá inscrito na 1 Timóteo, no capítulo 3, se os irmãos lerem do versículo 1 ao versículo 13. Segunda questão, segundo propósito que eu gostaria de mencionar e deixar aqui para vós e para a nossa reflexão. Orientar os obreiros quanto aos falsos mestres e às heresias. O que é que quero dizer com isto? Na época de Paulo havia diversas heresias, irmãos. E essas heresias ameaçavam a base da estrutura das igrejas locais como parte do edifício maior que é a Igreja do Senhor. Não sei se os irmãos estão a ver este desenho, esta pirâmide. As várias igrejas locais que se vão levantando, que se vão abrindo, a soma das partes é a Igreja do Senhor. Assim como nós, dentro de uma igreja, os vários órgãos do corpo de Cristo, sendo o Cristo o cabeça. Tudo é a soma de todas as partes, irmãos, que faz a Igreja do Senhor. E o desafio de manter esta unidade na igreja, para Paulo, como fundamento de Cristo, era enorme. As viagens demoravam meses, irmãos, em meios de transporte muito rudimentares. O nosso irmão Zé Carlos falava aqui no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, quando se falava, ia até aos confins da terra. O Zé Carlos dizia que, por exemplo, Roma era aos confins da terra da altura, não é? Porque se formos ver a quantidade de quilómetros que eles tinham que percorrer para chegar a Roma, a pé, a cavalo ou de barco, e os barcos não são iguais aos barcos de hoje. Hoje temos cruzeiros, não é? Com motores a hélice. Na altura não havia hélice, irmãos. E não havia motores. Havia, quanto muito, remos, não é? À força de braço, vencer o mar alto e as tempestades à força de braço. Ou então aguardar pela bonança e que o vento fosse favorável para os levar mais longe. Porque se o vento fosse contra, irmãos, quando davam por eles tinham recuado mais que aquilo que tinham avançado. Portanto, a palavra na altura e estas cartas para se poderem propagar eram através de formas muito rudimentares. Demoravam-se meses para chegar a algum lado. Então estas cartas e epístolas eram o único meio de que se valiam os pastores da altura, os líderes, para transmitir ensinamentos, advertências e doutrinas. Enquanto isso, a uma velocidade muito mais veloz, propagavam-se o quê? As heresias, as falsas doutrinas. Elas entravam com uma velocidade incrível dentro das igrejas. Paulo sabia disso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sabia que tinha que passar esses alertas e esses avisos a estes dois jovens obreiros que tinham a missiva de pastorear estas igrejas. Então ele queria fazer chegar esses alertas o quanto antes, porque ele sabia que as heresias se levantavam de forma muito feroz. E essas igrejas, irmãos, dependiam essencialmente da orientação dos líderes locais, dos pastores, dos presbíteros, dos anciões, que tentavam reunir o povo para lhes ensinar, boca a boca, palavra a palavra, olhos nos olhos, aquilo que era a sã doutrina de Cristo.
dentro das heresias que Paulo e os outros apóstolos tinham em mente, eu destacava aqui duas pela sua história, pela sua influência cultural e pela sua influência filosófica da altura. E destacava a primeira como o judaísmo e a outra como o gnosticismo. E o que é isto, irmãos? O judaísmo. O judaísmo, irmãos, manifestava-se de uma forma muito insidiosa. E o que é que significa esta palavra insidiosa? Esta palavra é muito interessante colocar aqui para os irmãos perceberem isto desta forma, neste contexto. Por exemplo, um tumor, um cancro. Muitas das vezes ele não se demonstra logo no seu início. Isto é, não se exterioriza. Isto é, quem o tem, muitas das vezes nem percebe que ele lá está. Só quando ele se revela, na sua grande maioria das vezes, já é tarde demais. Já contaminou, já corroeu, já espalhou demais. Isto é algo insidioso. Isto é, trabalha no oculto, trabalha no escondido. O judaísmo manifestava-se naquela altura exatamente desta maneira. E Paulo queria alertar para isto. E o judaísmo tinha como objetivo o quê, irmãos? Destruir os ensinos de Jesus Cristo. Por meio de quê? Dos rituais estabelecidos na lei de Moisés. Jesus Cristo disse, irmãos, lá em Mateus 5,17, ele não vinha para destruir a lei, mas vinha para a cumprir. Como? Como é que Jesus vinha para cumprir a lei? E cumpriu a lei, só que os judeus não o perceberam e não o entenderam. E não entenderam porquê? Porque Cristo cumpriu a lei de uma outra forma, irmãos. Cristo cumpriu a lei não a partir de atos e liturgias exteriorizadas, mas a partir da transformação interior do homem. Se havia alguém que conhecia muito bem a lei, eram os judeus. Eles conheciam-na de cor. Eles são ditos na Bíblia como mestres da lei, mestres da oratória, doutores da lei. A Bíblia usa estas expressões. Contudo, o homem interior não se tinha convertido. Eles exteriorizavam, mas o seu interior estava muito longe daquilo que eles tentavam passar testemunho ou verbalizavam. Porque muitas vezes o testemunho nem sequer correspondia àquilo que eles verbalizavam. Jesus veio quebrar com esse paradigma e veio trazer um novo paradigma. Paulo exortava os crentes de uma forma bem eloquente, irmãos, quanto à mudança que havia de haver nas suas vidas, tal como nós lemos em Romanos 12, no capítulo 1, no versículo 2. E eu desafiava os irmãos a podermos ir às nossas Bíblias a Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já Jesus Cristo também tinha dito que aquele que não nasceu de novo não chegará lá. Nós precisamos de nascer de novo. Não são só as nossas ações, é o nosso interior, é o nosso coração. Era enorme a luta de Paulo, irmãos, para manter os filhos na fé. Já os judeus insistiam em que se cumprisse os preceitos essenciais e os rituais exigidos pela antiga aliança, como, por exemplo, a guarda de dias, meses ou anos. Eram estes os dois paradigmas.
enquanto que Cristo e Paulo reiterava aquilo que Cristo já tinha dito, que é preciso nascer de novo, é preciso a renovação interior, os judeus mantinham-se agarrados àquilo que a Bíblia chama-lhe de fermento velho, isto é, à lei mosaica, aos, às indicações antigas, às práticas antigas, como por exemplo, este exemplo que vos trago, que é a guarda de dias, meses ou anos, como podemos ler, por exemplo, em Gálatas, se abrimos as nossas Bíblias em Gálatas 4, se pudermos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 4 e lermos aqui, por exemplo, de 9 a 11. Gálatas 4, de 9 a 11, diz a palavra do Senhor: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses antigos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Isto é, para que servir de acordo com essas práticas antigas, quando Cristo vem trazer novas práticas? Continuais a guardar dias e meses e tempos e anos? Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Estes eram os dois paradigmas, o antigo e o novo. E Paulo queria afirmar a igreja neste novo paradigma de Jesus Cristo. Então a luta era muito grande para manter os filhos na fé e nos caminhos do Senhor, seguindo a sã doutrina. Para os judeus, quem não guardasse, irmãos, o sábado, de modo literal, quem não guardasse o sábado, se formos ler, por exemplo, Atos do capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 32, entendemos isto. Quem não guardasse o sábado de modo literal e não se circuncidasse, era digno de expulsão e, em alguns casos, até de morte. Vocês já repararam? A segunda heresia que eu queria destacar tem a ver com o gnosticismo. E o que é o gnosticismo? Trata-se de uma filosofia herética, irmãos. Isto é, esta filosofia propõe-se explicar todas as coisas através do conhecimento, daquilo que é a gnosis. Isto significa conhecimento. Os gnósticos consideravam-se cristãos, irmãos, dotados de um conhecimento tão alto e tão acima e tão superior dos demais. Eles eram um tipo de cristãos que praticavam, por exemplo, cultos aos anjos e chamavam-lhes de tronos, potestades, denominações, principados, por exemplo. Além desse ensino estranho ao cristianismo, eles negavam a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, negando inclusive a sua ressurreição. Pois consideravam o corpo mau e, sendo uma matéria má, contaminaria, por exemplo, Cristo. Visto que a matéria é má, somente o espírito era bom. Isto era a filosofia do gnosticismo. Por exemplo, dentro das heresias, em Colossos havia o culto à deusa Cibele, que era considerada a mãe da fertilidade. E em Éfeso, onde se situava a igreja destinada às cartas a Timóteo, havia a deusa Diana, um ídolo que os efésios entendiam ter caído do céu, enviado por Júpiter, o principal, irmãos, deus do panteão romano. Os irmãos podem ler isto, por exemplo, em Atos 19, do versículo 33 ao versículo 35. E estes ensinamentos heréticos estavam se infiltrando nas igrejas cristãs, irmãos, carentes de líderes e de ensinos doutrinários sólidos e bem firmes naquilo que Cristo, que o Senhor Jesus, tinha deixado. Quando Paulo passou por Éfeso ao lado de Timóteo, irmãos, a caminho da Macedónia, descobriu que as heresias gnósticas estavam tendo um grande efeito negativo e fazendo grande estrago entre os irmãos na fé cristã.
Outra curiosidade, e destes dois nomes que vou-lhe citar, irmãos, um deles jamais chamaria a um filho meu. Os líderes da rebelião contra o que Paulo estava a ensinar eram Himeneu e Alexandre. Se os irmãos forem ler, por exemplo, 1 Timóteo 1, versículo 19 e 20, encontram estas duas personagens. Eram os principais da rebelião contra Paulo. Paulo excomungou-os e, tendo de prosseguir viagem, o que é que ele fez? Deixou Timóteo em Éfeso para instruir os irmãos contra esta terrível investida do diabo na sã doutrina de Jesus. E Timóteo ficou lá para cuidar dessa igreja. Por isso é que Paulo a seguir lhe manda as cartas. Um tal de Alexandre o Latoeiro, como está descrito na 2 Timóteo 4,14, diz também muito perturbou, irmãos, a Paulo e os seus crentes em Éfeso. Era um causador de dissensões e Paulo mandou que o Timóteo se afastasse dele. Ciente que Timóteo ainda era muito pouco experiente para combater esta onda de falsos ensinos na igreja, irmãos, ele escreveu estas duas cartas a Timóteo para garantir que lhe passavam assim ensinamentos e os alertas necessários para ele exortar a igreja naquele local. E o mesmo fez com Tito em relação à igreja que havia ali na ilha de Creta, irmãos. Infelizmente, os causadores de dissensões aparecem ainda nos dias de hoje, irmãos, perturbando a harmonia que tanto deve caracterizar as nossas igrejas em Cristo. Há uma questão que se impõe, e nós estamos praticamente na reta final, mas há uma questão que se impõe, e eu gostava de levantar aqui convosco, que é o que é que estas três cartas, irmãos, escritas a estes dois obreiros no primeiro século da era cristã, têm para o contexto espiritual e doutrinário para as nossas igrejas nos tempos da atualidade. O que é que daqui é tão importante? Será que é assim tão importante para hoje, para os nossos dias de hoje, para as igrejas dos últimos tempos? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Se na época de Paulo, irmãos, um punhado de heresias tinha o estrago e fazia o estrago que fazia e que tanto preocupava Paulo, ao ponto de ele estar preso e estar a escrever para alertar, para exortar e para garantir, guiado pelo Santo Espírito de Deus, que estas heresias não se propaguem, não desviem, não façam perder aquilo que já um dia foi ganho. Imaginem nos dias de hoje, em que não temos um punhado de heresias. Falando francamente, são centenas ou milhares delas. As coisas entram por todos os canais disponíveis nos dias de hoje. Se tudo evoluiu, nomeadamente os meios de transporte da altura para hoje, não é? Como já vimos, hoje tudo evoluiu. Hoje eu consigo falar convosco através de meios que na altura também não existiam. Hoje, tudo o que está de errado, irmãos, chega numa velocidade vertiginosa e muito dissuadora, criando desvios muito ligeiros, por forma a que nenhum de nós possamos notar. Mas se não é em nome de Deus que elas aparecem, então eu pergunto, em nome de quem é que será? Por isso sim, tem tudo a ver aquilo que Paulo deixou registado e os alertas destas três cartas para hoje, para nós, para os líderes das igrejas. Questões importantes. Apostasia dos últimos dias, irmãos. Neste aspecto nunca foi tão atual a mensagem destas duas cartas. Na segunda carta a Timóteo, Paulo adverte aos crentes quanto ao que está acontecendo nos dias atuais, isto é, extrema corrupção nos últimos tempos. E façamos todos juntos esta leitura, que acho que é muito interessante. Pode ser que, ao lermos isto, consigamos fazer aqui um paralelismo para os dias de hoje. Faça aquilo que todos nós escutamos, vemos, ouvimos, vem ao nosso conhecimento. 2 Timóteo 3, no versículo 1 ao versículo 5, diz o seguinte: sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes todos, diz Paulo a Timóteo, afasta-te. Isto diz-vos alguma coisa nos dias de hoje? Estas qualidades que aqui lemos, diz-vos alguma coisa nos dias de hoje? Basta só nós estarmos atentos às notícias. Ligamos em casa ao telejornal, olha, é este rolo todo que a gente aqui vê. Este texto é de uma eloquência extraordinária. Cumpre-se nos dias de Timóteo e cumpre-se nos dias de hoje. Paulo manda que nos afastemos deste tipo de gente, irmãos. Deste tipo de gente que se comporta completamente de forma contrária à sã doutrina de Jesus. E é notória a existência de obreiros que amam a si mesmo. O que não faltam é exemplos, infelizmente, e notícias de um punhado deles, irmãos, que em busca de vantagens pessoais chegam às vezes a usar, inclusive, a Igreja do Senhor, o rebanho que um dia Deus lhe confiou nas mãos, para alcançarem os seus objetivos pessoais e egoístas. É por isso é que é muito importante estas cartas nos dias de hoje. E por isso é que é muito importante orarmos pelos pastores das nossas igrejas. E vigiá-los em oração. Em oração. Porque eles serão sempre muitíssimo tentados contra as investidas do diabo. Se a Bíblia nos diz que o diabo anda ao nosso redor, em todo o instante, deserto nos querer tragar, imaginem os irmãos, o que é que o diabo não quererá fazer com um pastor, no qual lhe foi confiado nas suas mãos parte do rebanho da Igreja Universal do Senhor. E porque os pastores também podem cair, e os membros do ministério, então ser tão importante estas exortações, quer para eles, quer para nós, membros das igrejas locais, para zelarmos por eles e vigiar por eles em oração. Outra questão muito importante, orientações quanto ao relacionamento humano dentro da igreja. Reparem esta preocupação de Paulo. Como é importante o relacionamento interpessoal dentro da igreja local. Além de confrontarmos as heresias com o uso da espada do Espírito, como nós já sabemos e conhecemos lá em Efésios, no capítulo 6, a liderança das igrejas locais, irmãos, a exemplo do que fez Tito, precisa de orientar os crentes quanto ao relacionamento humano dentro da igreja. Por exemplo, no trato com as mulheres, ou no trato com as viúvas e necessitados, ou no trato com os idosos, os adultos, ou os jovens. Os irmãos têm aqui as 3 referências bíblicas onde poderão fazer essas leituras. A importância dos relacionamentos dentro da igreja. Não é só a importância do pastor, é a importância do relacionamento interpessoal entre nós, para que sejamos todos sãos entre nós. Não é só entre mim e Deus, não é só na verticalidade, é na horizontalidade. Em 2 Timóteo, Paulo, sentindo ele, porque recordem-se, a 2 Timóteo foi escrita a quando do seu segundo encarceramento, pouco antes da sua morte. Sentindo Paulo que o seu tempo estava a chegar ao fim, na 2 Timóteo, Paulo exorta quanto ao comportamento, irmãos, pessoal, quanto às atitudes ministeriais e quanto às ameaças dos falsos ensinos. Então, mensagem para a liderança, irmãos. Eu deixaria desta forma, mensagem à liderança. No que diz respeito à administração eclesiástica, em 1 Timóteo 3, 1 a 12 e em Tito 1, 6 a 9,
os irmãos podem encontrar um verdadeiro conjunto de instruções e diretrizes que diz respeito à ordenação de obreiros ao ministério. Isto é, que características, que diretrizes para ordenar um membro ao ministério. No que diz respeito à ética ministerial, na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, Paulo exorta o pastor a respeito de como se deve ele apresentar a Deus, porque aqueles que são chamados por Deus para liderar, com a mesma certeza que Paulo tinha que foi chamado por Deus, esses devem saber liderar parte do rebanho que o Senhor lhe entregou como responsabilidade na sua mão. E eles devem ser líderes de verdade. E nem todos sabem o que é ser líder, irmãos. E é preciso termos esta noção. Porque a quem muito lhe é dado, muito lhe será exigido. A verdadeira liderança, irmãos, estabelece pelo exemplo, pelo testemunho, muito mais do que pela eloquência, muito mais do que pela oratória ou até mesmo pela retórica. É o testemunho que demonstra a liderança. E o líder cristão não é aquele que manda, o líder cristão é aquele que serve. O líder cristão não é o maior, o líder cristão é o menor. Tal como Jesus nos deu este ensino, irmãos, e façamos esta leitura em Mateus, se puxarmos aos Evangelhos, Mateus no capítulo 20, versículo 24 e 28, eu faria esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes 2 denominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. E para terminar, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E este deve ser a missão de um pastor. Sendo exemplo e cópia do sumo pastor, Jesus Cristo. A título de conclusão e terminando, irmãos. Terminando esta nossa primeira sessão, eu diria como conclusão que as cartas pastorais, escritas por Paulo, enviadas à igreja de Éfeso e Creta, por mãos de Timóteo e Tito, são verdadeiros manuais de administração eclesiástica. Esta podemos reter. Outra questão é que eles contêm a sã doutrina, exortações, ensinos, assuntos práticos, mas diretrizes gerais sobre liderança, designação de obreiros, as suas qualificações, as suas responsabilidades, quer espirituais, quer morais, irmãos, o relacionamento com Deus, o relacionamento uns com os outros, são riquíssimas fontes de ensino prático para os nossos dias de hoje, não só para a igreja primitiva, mas para agora. E eu desta forma, irmãos, chegamos ao final desta nossa primeira sessão. Gostaria de marcar encontro convosco e ter este compromisso de podermos voltar a estar aqui no próximo domingo às 10 da manhã uma vez mais. Após esta panorâmica, esta fotografia geral daquilo que nós vamos falar, destas 3 cartas, agora incidirmos um bocadinho mais sobre aspectos mais focados, mais minuciosos nas próximas 5 sessões. Espero que tenha sido bênção para todos vós, para mim foi seguramente, mas não seja pelo estudo que me impõe para podermos fazer estas gravações e que possamos permanecer firmes, irmãos, naquilo que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ricamente vos abençoe
e vos guarde nestas circunstâncias nos tempos de hoje. Deus vos abençoe.